Ora, sejam muito bem-vindos de novo ao podcast Barrete. Tivemos um tempinho, um pequeno longo tempo ausentes, mas cá estamos nós. Voltaremos sempre. Como o filme que vamos falar de hoje, não é? Acaba sempre por voltar mesmo quando passa um ano de quando realmente deveria ter voltado. Mas pronto, muita antecipação, como vocês sabem, pelas piores razões neste caso, mas James Bond voltou e voltou com algum estrondo, ou pelo menos a nível de tempo cinematográfico, digamos que se exuberou um bocado, não é? Portanto, estamos a falar de quase 3 horas de filme. No Time to Die, um filme que é realizado pelo Cary Joji Fukunaga e, como é óbvio, 007 só há um, pelo menos para já. Dizem que este foi o seu último. Daniel Craig, no papel do agente secreto. E temos também no elenco atores como, por exemplo, o Rami Malek, a Ana de Armas, como vocês podem ver aqui atrás, o Ralph Fiennes ou até mesmo a Lea Seydoux. Penso que disse bem, que é um nome um bocado estranho, mas vocês lá saberão. E bem, volta ao Barrete, voltam os convidados, volta a base. Tiago, Bernardo, como é que estão? Sem tempo para morrer. Eu já vi que estão prontos para falar sobre este filme porque houve muito tempo para preparar isto. Ou não. Ou houve tempo demais e já se esqueceram. Mas é isso que eu agora vou testar. Digo já que até fiquei algo entusiasmado, para o bem e para o mal, portanto acho que podemos ter aqui uma boa conversa, mas desta vez vou mesmo começar por ti, Tiago. O que é que tu achaste deste 007, ao que dizem, a última aventura de Daniel Craig? É assim, faz algum sentido que seja a última aventura dele, não é? Agora, Será por que que faz? motivos é? Será que faz? Por que motivos é? Não vou Têm que esperar concretizar. pela segunda parte, se viram ou não viram o filme, se estão curiosos, ou vejam o filme, ou esperem pela segunda parte e vão perceber porquê o Tiago está a dizer isto. Agora, a minha opinião sobre o filme é que eu acho que é um excelente tributo, portanto, à caminhada do Daniel Craig, fazendo já um pequeno paralelismo para, ou melhor, uma reflexão sobre o filme como um todo, não é? E eu acho que as 2 horas e 40 e tal minutos, se não estou em erro, não são muito notadas, na minha opinião. Acho que o filme nunca é aborrecido, nem nunca é... penso que não se nota a extensão do filme por uma questão negativa. Claro que com uma profundidade imensa de personagens, é normal que essa é uma das minhas críticas para o filme, algumas personagens penso que não tiveram a profundidade certa no ecrã, nomeadamente, na minha opinião, o nosso vilão, que acho que tem uma profundidade muito marcante pela sua construção, do que a personagem é, das suas intenções, mas que, a meu ver, não é muito concretizada no ecrã, e essa é uma das minhas críticas, que eu acho que o filme tem tempo mais do que suficiente para imortalizar esses pontos e, por exemplo, dar um certo background que eu acho que o filme o faz de forma deficitária. No entanto, acho que, emocionalmente falando, este No Time to Die é, sobretudo no último ato, muito sólido. E eu acho que, como são filmes de ação, os do 007, eu acho que a verdadeira componente que transforma este tipo de filmes em filmes com substância é o seu lado emocional e sentimental. E eu acho que nesse aspecto este 007 é memorável nesse sentido. Se eu acho que em termos de ação o filme consegue estar a par, acho que não. Aliás, eu até acho que o nosso protagonista não é desafiado o suficiente ao longo do filme até ao último ato, em que ele é confrontado com uma situação complicada, e só aí é que eu acho que o espectador fica um bocadinho a duvidar de qual é que será o desfecho do nosso protagonista, porque até então eu acho que o filme não está a desafiar assim tanto, portanto, o nosso James Bond. No entanto, eu acho que com tantas personagens, o filme, apesar de não as desenvolver algumas delas, consegue fazer um trabalho
interessante na medida em que, quando põe as personagens no ecrã, dá-lhes um propósito que eu acho que é concretizado, minimamente. E eu penso que isso não é muito fácil de fazer. E pronto. E assim, numa primeira intervenção, assim num cômputo mais geral, que eu penso que novamente, quando entrarmos num território mais de discussão, isto tornar-se-á um bocadinho mais fluido, a meu ver, este No Time to Die surpreendeu-me pela positiva, mas não muito pela positiva. Ok. Portanto, teremos aqui se calhar alguns duelos. Cheira-me, não sei. Bernardo, tu vais na mesma linha do Tiago ou faz aqui alguns reparos? É assim, o No Time to Die é ok, é ok. É o cinema de ação que o James Bond nos habituou, na medida em que continua a dar a importância aos gadgets, à roupa, às localizações exóticas, às mulheres Ao bonitas, romance, ao romance, sim, também. Demasiado. Troca aqui alguma profundidade, e o Tiago já estava a tocar nisso, troca alguma profundidade por sequências de maior entretenimento, e aqui estou a destacar particularmente a cena da Ana de Armas, que acho que é um adereço que confere divertimento ao filme, mas de facto esse tempo no ecrã podia ser, por exemplo, dedicado ao nosso vilão, a sustentar mais o nosso vilão, que sinceramente é um dos pontos fracos do filme. Eu acredito que este James Bond é muito mais sobre o James Bond e muito menos sobre o vilão. E isso também tem consequências, não estavas a dizer, Tiago, sobre o facto de o James Bond não ser aqui desafiado o suficiente. eu até acho que é mais sobre a parceira do nosso James Bond do que propriamente sobre o vilão. Muito, muito mais até. A parceira, lá está. O que é que eu acho? De facto, o filme tenta aqui, é ambicioso naquilo que tenta fazer, e acho que não consegue jogar, se equivalermos o filme a um tabuleiro de xadrez, acho que as peças estão a inundar o tabuleiro e acaba por não ser um jogo muito coeso. E esse é também um dos problemas do filme. Mas aquilo que o filme faz bem é em conseguir atribuir ao Daniel Craig, também muito por ser o Daniel Craig e pela caminhada que ele fez até agora, atribui características muito humanas, muito sensíveis, muito emocionais à personagem. A uma personagem que tipicamente era interpretada de uma forma muito Fria. mais, sim, muito mais distante, muito mais estereotipada, muito mais... Era mais objetiva. Exatamente. E o Daniel Craig consegue conferir nuance, uma nuance de que já não é apenas um homem indestrutível com habilidade de espionagem e com um tremendo glamour, é também agora uma pessoa. E isso é uma grande divergência. É uma pessoa com fragilidades e que nem sempre toma a decisão correta, e isso pode ser, é diferenciador, sem dúvida, e eu acho que desse ponto de vista é refrescante para a saga, uma vez que já temos, este é o 25º filme, portanto já tivemos uma longa jornada de personagens a interpretar James Bond de uma forma bastante rígida, e aqui o Daniel Craig consegue moldar a personagem um pouco à sua medida, e também o trabalho dos argumentistas conseguem fazer com que ele seja um Bond muito memorável. Para mim, o melhor Bond que existiu até agora, com todo o respeito pelo Sean Connery, pelo Roger Moore, tem muito mérito, e pelos restantes, o Timothy Dalton, por exemplo, tem mérito nos seus papéis e encarnaram a personagem de forma bastante, digamos que com uma compostura sólida. Aqui, a compostura quase que é deixada de lado, e estamos à frente de alguém extremamente hábil, mas que falha e que é também humano, também cede e também faz escolhas que alguns podem achar corretas, outros erradas. Agora, o último ato,
o facto de, para mim, eu não ter sentido o peso do que acontece no último ato, que devia de ser bastante significativo, reflete alguns dos erros mais estruturais do No Time to Die, nomeadamente, lá está, o excesso de personagens, algumas adereço, o desequilíbrio entre a importância do vilão e do protagonista. São aspectos que, por exemplo, no Casino Royale são muito melhor balançados. E, por outro lado, também, se vamos equiparar em termos épicos, este é o que é um filme quase de 3 horas, é o maior filme da saga, salvo erro. O Skyfall consegue ser muito mais evocativo no drama da história. Tem um ritmo mais pausado. E é mais equilibrado. É mais contemplativo, mas não perde aquilo que faz um filme do James Bond, mantém o seu ADN. Para não falar, há pouco esqueci-me da questão dos carros e dos veículos em geral, continuam aqui também bastante em voga, e é sempre divertido ver a forma como eles conseguem refrescar aqui e ali essas experiências às quais já estamos habituados. Mas, de facto, o Casino Royale e o Skyfall conseguem ser superiores ao No Time to Die. Lá está, em relação ao Quantum of Solace, facilmente o No Time to Die é melhor. Pronto, ok. Mas também não é. Não estamos aqui a fazer, ou pelo menos eu não estou aqui a dizer algo que seja muito difícil de acontecer. Para fechar assim a intervenção, acho que sim, acho que é um tributo perfeitamente adequado, embora seja muito frágil em relação àquilo que referi, mas continua a ser um filme que eu recomendo e que acho que os fãs do Daniel Craig em particular vão sair satisfeitos do cinema. É isto. Muito e bem. tu, Diogo? Obrigado. Muito obrigado. Eu sempre preciso desta pequena ponte, não é? Depois. Olha, é um misto de sensações. Gostei do que ouvi de vocês, não é? A forma como expõem as coisas. Partilho de algumas opiniões, sim, sem dúvida. Agora, como fã de James Bond também, portanto, tentando aqui fazer o exercício do que é apreciar o filme como obra e depois também um bocado como fã, é um saldo positivo, a meu ver. Como obra, penso que está bastante interessante, principalmente nessa tal componente dramática que cresce mais no franchise do James Bond. Portanto, notou-se que a certa altura, principalmente a partir do Skyfall, houve uma maior aposta da produção em querer alimentar a história do próprio James Bond, portanto não tanto o 007, mas sim a questão de James Bond, quem é aquela pessoa, vamos tentar dissecar mais o seu passado, as suas ligações, juntar aqui alguma família, o que é que pode ou não acontecer, que consequências é que podem advir disso. E realmente sim, eu concordo que o Skyfall até se calhar é o melhor. Tens essa tal componente dramática que cresce muito, tens a morte da M, por exemplo, que marcou muito, mas o que é que acontece aí? Existe um bom equilíbrio num filme como esse, porque para além de não existir tantas personagens a quererem tanta atenção da câmara, o que acontece é que tu tens personagens que às vezes perdes, mas são essas personagens que ficam, digamos, para trás. Não é o James Bond que fica para trás ou que tem um golpe quase irreconhecível. Não é? Apesar de também sofrer, portanto, não é uma pessoa que também tem as suas derrotas e tem as suas vitórias. Neste No Time to Die, o que eu penso que acaba por acontecer a certa altura é que, acompanhado de um filme que a nível de produção é bastante positivo, a meu ver, é bastante positivo. Falaste desses adereços todos que eu penso que é sempre importante num filme de James Bond: os carros, as mulheres, as vistas, a roupa, os detalhes dos relógios, as máquinas, isso tudo, essa, digamos, ostentação cinematográfica, o James Bond é uma marca disso. E sinceramente penso que é bem isso acontecer, ou funciona, porque também as pessoas vão para ver isso. E portanto aqui não é uma questão de ser fútil, mas sim porque faz sentido isto aqui acontecer. É comprido, é uma obra longa, 2 horas e 40 e poucos minutos. Eu penso que até, tirando uma parte ali no segundo ato, a coisa morre um bocado, mas no geral eu penso que é conseguido um bom equilíbrio e o espectador consegue manter-se interessado, ou pelo menos para um fã de James Bond, eu penso que é um filme que consegue captar o interesse do espectador, do início ao fim, quer seja com momentos mais calmos ou com momentos mais de ação. É positivo. É verdade que, comparativamente a outros filmes,
A dose de ação é um bocadinho inferior, aí já avanço por uma crítica menos positiva, onde eu penso que poderia haver mais ação. Mencionaram a cena da Ana de Armas, por exemplo, essa coreografia que existe, essa cena de tiros, a luta, é escassa no filme. Eu penso que é escassa no filme, porque o que tu tens aí, tendo em conta a longevidade do filme, tu poderias perfeitamente ter mais um momento ou outro desse tipo de ação, portanto há algo mais, com mais movimento, não é? Tiros, batalhas físicas, fugir, portanto coisas assim mais rápidas que obrigasse realmente a pessoa a estar mais atenta. Isso acontece pouco, a meu ver, neste filme. Ou a própria prestação da Ana de Armas, quer se goste muito ou pouco, eu sou fã dela, vocês sabem, mas eu penso que ela teve bem, espetacular aqui, uma Bond Girl 5 estrelas, 6 estrelas até, e é um personagem que entra, tem impacto e desaparece para sempre. Ou, pronto, para sempre, não sabemos, não é? Mas supostamente para sempre. Neste filme é muito curto. Esse balanceamento, quando vocês falam daqui a tal questão de ter muitas personagens, é isso. Eu penso que há personagens que não são bem aproveitadas. Por isso, simplesmente, a questão do vilão, concordo perfeitamente, faço minhas as vossas palavras, que realmente peca muito por haver muito pouco background da sua história, o que eu penso que é uma coisa gravíssima, tendo em conta a magnitude deste vilão, porque eu já vi algumas coisas, ou tentei pesquisar algumas coisas, se é verdade ou não é, só quem faz o filme ou quem está por dentro é que saberá dizer. Agora, este papel do Rami Malek, em que a personagem se chama o Lucifer Safin, Lucifer Safin, pelas suas parecências físicas, faz lembrar o Dr. No. O Dr. No é um vilão dono da Spectre, logo no primeiro filme de 1962 com o Sean Connery. É o primeiro. Exatamente. É o primeiro de todos. Exatamente. Agora, vem-me dizer, pá, Deus, não tem nada a ver. Se calhar até pode ter. Não sei, não quero alimentar isso aqui, mas há que fazer aqui a nota, ou não posso deixar de anexar isto. Poderá ser interessante dentro do universo do James Bond. E por isso mesmo, por ter, se calhar, esta referência ao passado, eu penso que só caía bem, um bocado como fizeram com o vilão do Javier Bardem no Skyfall, alimentar, dar mais tempo, portanto, o vilão também respirar mais, não é? E com isso também o filme ganhar um outro protagonista de igual dimensão ao James Bond, ou pelo menos a meu ver, seria igual ao James Bond ou tem potencial para tal. Depois, como a história se desenvolve e o que quiseram acrescentar nessa componente mais dramática e pessoal ao James Bond, eu penso que é demais. Agora sim vem a crítica mais negativa, que eu penso que cai nisso mesmo. Portanto, eu acho que há demasiado lado pessoal do James Bond aqui neste No Time to Die. Para mim, agora se calhar um bocadinho já mais como fã, sou um bocadinho mais parcial e digo que não gosto muito disso, sinceramente. E penso que o filme perde algumas qualidades com isso. Porque não só o ser o James Bond uma personagem muito clássica, ser escrito pelo Ian Fleming, um escritor que sempre criou alguém muito dentro das regras, já tive estas conversas com o Bernardo, já discutimos um bocado isto até por chat, portanto, abre aqui um bocado o precedente para vocês os dois também. Eu penso que o James Bond encaixa bem dentro de algum classicismo, digamos assim. Portanto, é bom inovar. Eu penso que foi positivo estas inovações todas, não só de novos personagens e de coisas que estão associadas a isso, como por exemplo ter atores ou atrizes negras em certos papéis, que eu acho muito bem, como é o caso da Miss Moneypenny. Agora, por exemplo, a questão de... Penso que foi forçado, digam o que dissermos, eu penso que foi totalmente forçado, mesmo que tenha sido só parcialmente no filme, ter uma agente 007 que seja uma mulher e negra, portanto juntar estas duas coisas por tudo que envolveu, penso que foi totalmente forçado, e penso que nem faz muito sentido no que é o franchising de James Bond, mas essa questão do Bond estar com uma pessoa ou eventualmente ter uma família ou não, e isso ser realmente explorado e ser isso um dos motes do filme, eu penso que já é demais. Portanto, tens uma missão principal que até acaba por ser bastante interessante e irónica, tendo em conta o que aconteceu com a pandemia, porque quando a Covid-19 despertou, o filme já estava feito, e nós falamos aqui que a missão principal do MI6, que é o confronto que há com a CIA também, é tudo por causa de uma arma biológica. Portanto,
o Bond aqui no fundo já estava à frente de certas coisas. Até nesse aspecto acho o argumento uma premissa interessante. Atenção, dentro dos tempos modernos acho muito interessante. Mas depois tu tens uma missão principal e depois tens o que é o James Bond e a tal companheira do Bond. E isto absorve tudo o que seria de interesse da tal missão principal. A missão principal quase que se torna secundária neste filme e, a meu ver, isso faz com que perca qualidade o filme de James Bond, ou o que se espera de um verdadeiro fã de Bond e que está habituado e viu os filmes passados, ou a grande parte do franchise. Mas, Diogo, Concentrando só no Daniel Craig, okay. O meu argumento é quase igual, também para fechar, porque realmente o Casino Royale, quando ele começou em 2006, é uma grande obra. A partir daí, quando tiveste o 4 um um bocado mais fraco, e o Skyfall já despertou, como eu já disse, essa questão mais pessoal, mas eram filmes balanceados. O Spectre não soube bem o que fazer, e digo mais, é pouco melhor que o 4 um Solace, a meu ver. Mas, pronto, enfim. Este No Time to Die é quase como uma continuação do Spectre. Se tu juntares, se fiz o Spectre e vês este filme, quase como uma continuação. Sim, acaba e começa. É demasiado. Portanto, o Bond tentou-se adaptar aos tempos modernos, ao contemporâneo, mas, a meu ver, perdeu certas qualidades vitais nessa modernização. Pronto. Eu proponho que dês a nota, damos os três a nota e partimos já Muito para bem. spoilers. Está bem, que eu tenho umas coisas a dizer. Pois, okay, também eu, porque este comentário do Diogo, não é? Provoca aqui. É claro, sem dúvida. Não, eu tenho umas coisas a dizer. Não é que vá, portanto, que não vá de encontro, que não vá no mesmo sentido que tu. É simplesmente eu acho que há aqui umas coisas que precisam de ser esclarecidas. Sim, eu também não quero estar a entrar em pormenor em tudo, porque também é complicado e mesmo quem nos está a ouvir, não é? É muita coisa. É assim, eu até estava indeciso, mas até sou minimamente benevolente, porque, volto a dizer, tentando-me abstrair um bocado do que é o ser fã de Bond, eu penso que o filme em si, eu penso que o filme está bom, não é incrível, mas eu penso que até está bom, realmente. Veria-o outra vez, portanto, somando tudo, eu consigo dar a este filme 3 estrelas. Sim, não mais, mas penso que menos também... Não, merece as 3. Também há coisas muito positivas. Eu penso que houve coisas também bastante positivas. Ok. Ok, Tiago, quanto é que dás? Eu também vou dar as 3 estrelas. Muito, na minha opinião, pelo o final que, a meu ver, foi muito bom. Muito bem. Emocionalmente falando. Exato. Emocionalmente falando, atenção. Sim, emocionalmente falando, na segunda parte. Em contrário ao que dizes, eu dou 2,5, precisamente porque o final não tem o impacto que acredito que quando o filme estava a ser escrito e filmado, eles acreditavam que ia ter. Portanto, 2,5, 3. Vamos então para spoilers. Fecha só aí o segmento para depois continuarmos a discussão. E eu fecho o segmento? Uhum. Se quiseres. Como assim? Se não quiseres. Não sei, este podcast costuma ter um momento assim, meio que promocional. Assim, que nós não temos jeito nenhum para fazer isso. Assim, mas... Já lá vai um tempo, mas eu acredito sempre que as pessoas ouvem, não é? E pensam, pá, se calhar vou mesmo clicar no botão de subscrever, porque estes gajos são mesmo fixe. Eles são chatos, pá, mas eles sabem o que estão a dizer. Portanto, subscrever. Ou então, eu não gosto muito do YouTube, pronto, não há problema. Podem nos ouvir no iTunes, no Google Podcasts, no Anchor, no Spotify. Pá, eu não sei o que é que querem mais, não sei. Se calhar mais alguma coisa, não é? Mas não, estamos bem assim, malta, a sério. Estamos bem. E visitem o nosso site, esse não para também, sempre a bombar, www.ubarrete.com. Portanto, só não vê quem não quer, só não lê quem não quer, só não ouve quem não quer, é verdade, foi o Bernardo que escreveu. Portanto, só não coisa quem não coisar porque não quer. Vamos para os spoilers, este é um filme que merece ser discutido e discutido com garras de fora. Portanto, é um até já. Até já. Ora, estamos de volta e cuidado com essas armas, porque estando perigoso. Mas aqui não temos esse problema porque as nossas armas são os nossos argumentos e agora em território spoiler vamos lá ver como é que elas mordem, digamos assim.
Podia morder a Ana de... Não interessa. Bem, Tiago. Logo Sem assim. dó nem piedade. Sim, eu gostava só daqui de questionar uma coisa. Tiago, diz-me uma coisa. Não questiones nada. Eu é que vou questionar, Tiago. Ele é uma o moderador esta vez. É verdade. Tiago, diz-me lá uma coisa. Que as cenas que te incomodaram, tens que nos partilhar connosco. Tens que dizer. Posso partilhar, mas deixa-me só fazer um reparo, se me pudeste. Estiveste aí a criticar no desfecho da primeira parte. A questão portanto, de haver um desequilíbrio e de haver um foco excessivo na parte emocional. Certo. Mas eu acho que isso, portanto, o erro do filme não é tanto o sumo dessa parte emocional. Eu penso que é mesmo o déficit da outra parte. Porque, no fundo, a questão da ação, portanto, do problema maior da ação, está totalmente relacionado com o nosso vilão. A partir do momento em que eu acho que o vilão é pouco desenvolvido e pouco imortalizado em termos portanto, do seu motivo, narrativo, etc., a própria missão perde alguma essência, alguma mística. E eu penso que o grande problema do filme é mesmo esse. É a missão não ter uma mística per si que consiga equilibrar a parte emocional. Porque eu até acho que a parte emocional está bem conseguida e é um bocado refrescante para mim. Mas pronto, só para deixar esse reparo da minha parte. Muito bem. Em termos de cenas... Em termos de cena, eu vou já mandar aqui a bomba para o ar, porque é isto que interessa. Temos que começar por aqui. Opa, que final é aquele? Mas como é que é possível? Como é que é Não gostaste? possível? Eu também não gostei. Eu vou fazer muito. uma questão. Não interessa Agora. se eu gostei ou não. Vão perceber logo, vais perceber logo se eu gostei ou não. Como é que é possível o James Bond falecer? Lança por a pergunta. Pronto, agora diga. É possível a partir do momento em que que leva com mísseis em cima, não é? Opá, pronto, também. Não. Realmente, se me disserem assim. É que eu já tive esta Não. discussão com alguns fãs. Pessoas que também viram um Sim. filme. Se calhar até num próximo filme, mesmo que seja outro ator, há alguma cena que demonstre que ele afinal não morreu. Se calhar Não, isso é absurdo. Isso é lunático. Não. Exato. Não, ele morreu. É lunático. Isso é lunático. Sem morreu. querer ofender ninguém. Mas eu acho... Nunca Podes ofender, houve então. filme... Exato. Pode, leve podes. Nunca houve um filme onde o James Bond morresse. Nunca. Ok. Mas, Diogo, por não ter havido nunca um filme onde James Bond morresse, não significa que não possa morrer, não. E nem significa que seja mau ele morrer. Porque a grande inspiração e tudo o que é o James Bond é uma obra literária. O Ian Fleming nunca, digamos, matou o James Bond. Sim. Isto é uma adaptação. Não acontece. Mas não pode acontecer. Claro, tanto pode que aconteceu. Tanto pode que aconteceu. Exatamente. Ó Diogo. Exato. Mas isso eu acho que não é argumento. Mas se procura no James Bond, não faz. Porque até nesse aspecto, uma coisa é a Marvel. Tens outras componentes. Podes procurar muita coisa no James Bond. É James one-man Bond. show, quase. Isto é quase um one-man show. Tem que ser. Mas, Diogo, é o último filme dele. Fala, Tiago. Pronto, eu vou dar só a minha opinião. Depois digo o que acho que justifica a morte dele. Sim, é perfeitamente possível. É assim, eu acho que o teu argumento não é muito forte ao dizer que por nunca ter acontecido não possa acontecer. Se tu fores a ver... Mas se tu fores a ver, é totalmente justificado, porque ele sacrifica-se, porque ele sabia que, mesmo que ele se salvasse para poder estar com a sua companheira e com a sua filha, nunca poderia ter uma proximidade de tal forma que elas não se infectassem. Portanto, ele sacrifica-se por elas. E porque o sofrimento de ficar vivo seria maior do que morrer naquela altura. Boa, sim, algo que já... Há filmes que exploram isso, uns bem, outros menos bem, outros simplesmente magnífico. Penso a nível de sentimento, realmente aí é interessante. Agora, isso não é muito giro, mas aquilo é o James Bond. Aquilo é um filme do 007 e aquilo é um final do querias que ele não se importasse numa missão. Querias que ele não se importasse. Não é um filme não é um filme do Tarkovsky, ou não é um filme do Villeneuve ou do Herzog, não é. Desculpa lá, não é. O James Bond não é nenhum robô, ok? Então o que tu querias era que ele deixasse a filha morrer?
Querias que ele deixasse a filha morrer? Não é uma questão de deixar a filha morrer. E Não, não sou eu que tenho que estar é. aqui a dizer que a história devia ter sido escrita desta ou daquela forma. Não sou eu que sou o argumentista. Agora, eu sou Tu o também... espectador, eu sou fã do James Bond. Chega ao fim e ele morre daquela maneira. Não, não faz sentido. Um James Bond morrer não faz sentido. Posso Pronto, argumentar olha, porque é que Não faz sei, sim. sentido deste ponto de vista. Opá, eu... Enfim. O James Bond morreu, certo? Ok. Já havia pistas de que isto ia acontecer. Por exemplo, Porquê? ele já não tinha o nome de código 007. Ou seja, já estava alguém a substituí-lo, ele estava reformado, whatever. Portanto, já havia um substituto. Portanto, já não era para nós um choque o James Bond não ser o 007, porque já... Era Ok, porque ele, ok. ele Mas foi já substituído por um curto período de tempo e o filme sabe que isso não era seguro e então deu-lhe de novo o nome código 007. apenas para depois o aniquilar de vez. Mas isso Sim, é mas apenas, isso é mas apenas isso é para que não faz transmitir a sentido. mensagem que o número não importa. Que ela até diz essa frase, é apenas um número. Isso é Pronto. simplesmente para transmitir uma mensagem. Mas Still, agora os James Bond isto que é um foram mudando ao longo dos anos, de décadas, nunca nenhum precisou de morrer para aparecer outro 007. correto. Mas, Diogo, também nunca nenhum James Bond foi interpretado desta maneira, nem os argumentos dos filmes o humanizaram tanto como aconteceu com o Daniel Craig. Exatamente. Nem Portanto, é nunca que nenhum eu deles acho que é foram ótimo. envenenados. Eu acho que é ótimo, do ponto de vista narrativo, ele ter este final, Eu porque é também acho. congruente. Se Eu também pegarmos acho. no Casino Royale e avançarmos tudo até ao No Time to Die, ele consegue encapsular uma quintologia que vale por si no seio dos 25 filmes do James Bond. E este é o único ator a conseguir esta proeza, também, claro, envolvido com as decisões dos argumentistas que puxaram para que essas ideias fossem correspondidas no grande ecrã. Isto também reflete um avanço da sociedade e um avanço dos tempos em que nós queremos relacionar-nos mais com quem vemos no ecrã. E essa é também uma das razões do porquê termos agora um 007, que é uma rapariga de raça negra. É uma questão de as pessoas cada vez olharem e identificarem-se mais. E in the end, o que importa é que ela seja competente enquanto agente secreta. E ela sendo competente enquanto agente secreta, não importa se é uma rapariga de raça negra, se é um homem chinês. Estamos a quebrar aqui alguma da tradição que tu tanto te queres agarrar. Isto, lá está. Já tínhamos falado sobre isto. A tua visão é mais conservadora, a minha é um bocadinho mais progressista, na medida em que estas decisões eu até as encorajo desde com conta, peso e medida, porque também não quero quebrar de toda a tradição daquilo que faz um filme do James Bond. E eu acho que o No Time to Die, em termos de ADN, consegue impactar Eu da também acho. maneira clássica que estamos No acostumados essencial. em relação àquilo que disse no início. Carros, mulheres, localizações exóticas, Frieza. diversas, Quer alguma ver? frieza Quer ver? Quer ver? Quer uma ver? frieza aqui, mais há um calor mais humano, mas a frieza continua cá Mas também. também temos uma filha pelo meio. Temos uma Nunca filha, tivemos até então. nem o Certo? James Bond se Sim. apaixonara desta forma tão Portanto, eu acho que estás a ser um aferroada bocadinho como antes. reacionário, ó Diogo. Portanto, Não, não eu estou. acho que depois o que me incomoda no final é o facto de não ser impactante o suficiente. Eu acho que a forma como a narrativa caminha para o final a construção é um pouco desajustada, tem várias personagens que não consegue. Lá está, a questão do tabuleiro de xadrez é um tabuleiro de xadrez que tem peças a mais e não as consegue movimentar todas como deve ser. E isso prejudica depois o final, que não é tão impactante como eu gostava que tivesse sido, porque eu vi o final, não o senti. E isso é importante. Agora, desse ponto de vista, eu não gostei muito do final. Ok. Agora, em termos daquilo que acontece, portanto, não vejo problemas em ele morrer por causa daquilo que eu tenho dito até agora. Ou seja,
não é o James Bond morrer, é o Daniel Craig morrer neste papel. É um bocadinho meta, é quase como um comentário, um tributo, foi um James Bond tão acarinhado pelos fãs, e que no início não era, porque era mais baixo de todos, e diziam que era loiro, e não tinha perfil, e etc. E conseguiu converter-nos, e grande parte da massa associativa, massa de fãs do James Bond, gosta muito do Daniel Craig. E aqui é uma espécie de tributo meta, tanto ao ator como ao James Bond em si. Agora, há um grande desafio, que é o que é que eles vão fazer daqui para a frente. Mas isto agora também não nos importa, percebes? Não. Tu podes questionar muito e com força, e vai ser muito válido, porque vai ser delicado, vai haver muita discórdia no que é que eles vão fazer daqui em diante. Agora, até ao ponto onde a história está, eu acho que está muito bem feito, em termos de história. Eu sublinho integralmente o que o Bernardo diz, e acrescendo até, que é um bocadinho, acho eu, o que ele disse, que é, este Daniel Craig foi de tal forma imortalizado nesta história, que é um bocadinho aquela coisa de que, para ele deixar de ser o 07, tinha que morrer. Não podia ter um substituto que não fosse implicado pela morte. Um bocadinho assim por esta ideia. Daí eu achar que é um tributo muito bom ao ator. Nesta componente, concordamos em discordar. Não há outra... Agora, o meu resumo para acabar esta parte é pura e simplesmente falta de imaginação. Mas pronto, é tão simples quanto isso. Depois, outra coisa muito engraçada que vocês tocaram na filha, mal a miúda apareceu, eu já desconfiei logo, pronto, é a filha dele. E ainda ninguém me tinha dito nada, zero. Portanto, nesse aspecto também o filme, a nível de mistério, às vezes pouco soube jogar. É uma das coisas até, pronto, menos boas, a meu ver, nesse sentido. Mas pronto, por exemplo, essa questão de acrescentar uma filha, uma dimensão completamente inovadora dentro do franchising de James Bond, não vejo com propriamente maus olhos. Atenção, vai um bocado em linha nesse tal crescimento ou desenvolvimento, estratégia que se escolheu para dissecar mais quem é realmente o homem, o James Bond. Aí está, por aí, esse lado pessoal subscrevo. Agora, é os tais exageros, não é? Os exageros depois caem nestas coisas, não é? Pronto, mas, Diogo, tu dizes que portanto, o suspense não foi bem... Quando tu viste logo a filha, sabeste que era a filha dele. Olha, eu sem ver a filha, sabia que ele era o pai da criança. Porque quando o Bond a deixa no comboio, ela faz um... Antes mesmo de ela, portanto, dele sair de lá, ela passa a mão pela barriga. E eu, nesse preciso momento, sabia que ela estava grávida. Portanto... Boa. Ganhaste, portanto, não ser mais perspicaz. Ok, Essa está boa. Eu não fui tão longe. Eu comecei a ouvir as notas da Billie Eilish e logo. não sei, e comecei a antecipar era os créditos. Tudo isto para dizer que aí não há suspense nenhum, não há tentativa sequer de haver suspense. Eu acho que eu acho que tu foste um passo à frente. Acho. Não, mas é uma tentativa esmagadora muito ao lado. Uma tentativa muito ao lado. Olha, performance do Rami Malek, sinceramente eu penso que é muito boa. Ele é um ator extraordinário. Falámos na primeira parte. Por acaso, há pouco, ele respira pouco o vilão, mas Bernardo, não achas que é um bocadinho diferente pelo tempo que ele tem? Não é tanto pelo ator, a meu ver. É muito... Como é que eu hei de colocar isto? Eu acho que não é ele, é o filme. Ou é a personagem? É a personagem, mas a forma como ele interpreta é tão... O acting... Soft. É muito... Tranquilo. Tranquilo ao ponto de ser artificial. Nota-se que ele está a atuar. Não é espontâneo. É uma atuação. Psicopata. Percebes? Olha, eu achei forçado quando ela deixou ir a filha embora. Eu fiquei tipo, what the fuck? O que é que ele está a fazer? Não, este vilão... eu acho que desde a atuação à própria forma como está escrito... aliás, eu não dou 3 o grande problema do razão, filme. não é? Existem coisas pouco credíveis aqui neste monte. A começar logo também pela cena em Itália, naquela ponte. Realmente já brincaram comigo mais do que uma vez. Como é que é possível, rodeado de dois vilões ou dois inimigos em moto, com ele ali parado,
e ninguém lhe consegue acertar um tiro em movimento. Pá, uma coisa muito... fantástico. Já isso- sei, pronto, mas Não, é, isso é acontece. uma fantástico. crítica Isso que eu acontece. também faço muitas vezes ao Missão Impossível. Opa, acaba por ser já quase uma comédia aquilo, em certas coisas, mas pronto. São Isso pormenores. acontece. Mas Pormenores. ele morre no fim, ok. Isso- Ele não é isso- invencível. Pô, eu sei Imagina que mas alguém é se é o público. enganou, Tu veio dizes para uma coisa, spoilers e ouviu isto como agora. fã, eu Shame estas coisas saem mais até como fã, não é? E desse tal gosto, porque senão eu digo-te uma coisa, são 3 estrelas, mas as 2,5 também não calhava mal. Portanto, a ver por aí, estas não. 3 estrelas que eu dei Sim, estavam a não queimar. são sólidas as minhas 3 estrelas. Atenção, o filme tem pequenas coisas que eu penso que não corre lá muito bem. Mas com isto tudo, eu penso que o melhor conselho que temos para toda a gente é: vejam o filme, vejam no cinema, porque ainda Sim, vai estar durante um bom tempo. Epá, e juntem-se à discussão, escrevam nos comentários. Isto aqui é muito debatível, porque realmente também aquele final percebeu-se que houve muita gente que ficou completamente satisfeita como vocês, e houve pessoas que está que também seguem o James Bond há muito tempo, e foi uma desilusão completa. Houve muita gente que saiu desiludida da sala de cinema. certo? É o que é, o cinema é mesmo isto, daí também ser importante haver este espaço de discussão, e como tal, como já falamos tanto de James Bond, ou o suficiente por hoje, penso eu, se calhar dávamos aqui 3 recomendações, o que é que acham? Vamos lá, vamos. Era interessante, Parece-me bem. E fortes. é Parece-me forte, bem. tem que ser sempre fortes. A minha tem o seu quê? É? Tem o seu quê de forte. Então diria para começar já por ti, Bernardo. Muito bem. Dá a Então, tua eu recomendação. vou Que eu- recomendar aquilo que eu estou a prever que seja o melhor filme do ano. O É o melhor filme do Titanic. ano Desconfio. é o Titanic. É o Titanic. É, Mas começa por ti, se calhar. começa por Pois, T. Começa por T. E tem mais letras semelhantes. Tem. É o novo filme da Júlia Ducournau, Titane, portanto. É o futuro vencedor do Oscar de melhor filme internacional. Também já estou aqui a prever. Isto é que é E confiança. melhor filme. Não vai ser melhor filme porque a Academia, que depois do Parasite, já Se calhar não candidato, me não? escandalizava que eles acertassem, não é? Desta vez também. Mas pelo menos melhor filme internacional, eu estou muito seguro de que, pelo menos, pronto, ganhou em Cannes, o que por si já é bastante É forte. meritório. Podia seguir o mesmo trajeto que o Parasite. Não sei se vai conseguir porque o Titano é muito mais recheado de tabus e, portanto, nem sequer vou contar um bocadinho sobre a história. Porquê? Porque eu acho que quando eu começo a falar da história, as pessoas ficam distraídas. Porque eu começo a referenciar. Ele faz sexo com um carro e tal. E o pessoal, ei. Não, calma. Isto é uma história de amor. Isto é uma história de amor. É uma história de amor só como a cineasta conseguia contar, que ela refere que é para ela um assunto, um tema muito difícil de retratar em cinema, e ela fala com uma mestria, que eu que saí da sala de cinema absolutamente estupefacto. Porquê? Por várias razões. O filme abre logo com um plano de sequência e eu prometo que não vou demorar. Diogo, já estás a olhar para, Isto não é estás a uma olhar para crítica ao mim. Titã. Se as pessoas quiserem, nós fazemos uma crítica ao Titã. Mas Pois um não, isto não é podcast uma sobre... crítica ao Titã. Perdão, ao Titã. Então Mas... eu vou resumir isto. Então é assim. O filme tem algumas sequências onde a cineasta mistura imagem e som de uma maneira brilhante. Às vezes para levar pontos sobre o filme adiante, outras vezes apenas para dizer assim, ok, vamos aguardar, vamos abrandar o ritmo e vamos só aproveitar um deleite visual e sonoro, que são momentos que ela consegue misturar bem pontos narrativos com pontos emotivos. E eu acho que está aí um bocadinho essa conjunção de som e de imagem, que é algo que o Tarantino também faz com frequência bastante bem. É que a escolha está bastante acertada. Mas a razão de eu gostar tanto deste filme, a principal, e deixo-vos por aqui, é não só o facto de misturar a componente do terror corporal com sentimentos muito genuínos,
como também é, na verdade, se nós despirmos o filme dos seus tabus, dos seus momentos mais chocantes, fica o esqueleto é uma história de amor entre duas pessoas que estavam incompletas e que, com trajetos muito diferentes, cruzam-se num momento crucial das suas vidas e aos poucos mudam-se em termos complementares e crescem enquanto seres humanos, tornam-se plenos com a convivência e com o retrato de uma confiança improvável que se estabelece entre os dois, que culmina no momento final do filme, que tem tanto de belo como dramático. E em termos metafóricos tem todo ele um peso enorme sobre gender roles, sobre a desconstrução do que é os laços familiares. Isto é, amor não necessita necessariamente de estar correlacionado com laços familiares. A nossa família é quem nós escolhemos que seja, com quem nos sentimos em casa. E estas questões são todas levantadas no filme de uma forma muito bela, muito intrínseca, muito recheada de emoção e de espírito. E é um filme que, nesse aspecto, apesar de todo o shock value que eu valorizo imenso, tem no seu núcleo muito para dar, muito carinho, e acho que vai tocar no coração de muitas pessoas, ao contrário do, lá está, No Time to Die, que tenta, esforça-se, mas uma pessoa sai do filme e sente pouco, ou pelo menos eu senti pouco. Ok, avança. Senão... Os Queen têm uma música chamada I'm in Love with My Car. A certa altura veio-me essa música à cabeça. Mas sim, já vi o filme também em sala de cinema, excelente experiência, e é bem mais que isto. Portanto, foi só mesmo uma piada. Tem uns carros pelo meio. O póster é bastante elucidativo e é um excelente póster, diga-se já. Mas é uma excelente recomendação. Portanto, até eu, assim, ao de leve, digo, recomendo também o Titano, sem dúvida alguma. Tiago. É para eu recomendar agora? Se quiseres, só se quiseres, não estás à vontade. Bora lá. Eu vou trazer uma minissérie, Scenes for a Marriage, deste ano. Sim. Uma minissérie de 5 episódios, escrita e realizada por H. Levy, e, portanto, no fundo é uma adaptação moderna da clássica minissérie sueca, com o mesmo nome, que estreou em 1973 e que foi depois adaptada ao cinema pelo Ingmar Bergman, pelo grande senhor. Só uma pergunta ao Tiago, mas a série sueca não é ele também que cria? Não, acho que não. Que eu tive uma discussão agora recentemente e... Não, acho que não. Pensava que era ele também estava por trás disso. Depois ele adapta essa minissérie ao cinema, portanto, com o filme depois dele, né? Okay. Mas antes do filme há a tal minissérie sueca. Ok. Pronto, está disponível na HBO Portugal e no fundo enfoca a vida de um casal, o Jonathan e a Mira, que se dão conta que o seu casamento está a desmoronar. Jonathan, interpretado pelo Oscar Isaac, e a Mira, interpretada pela Jessica Chastain, não sei se é assim que se diz. Portanto, o seu casamento está a desmoronar, não por algum evento ou falha em particular, mas sim por resultado de um desgaste muito grande do casamento em si, resultando numa narrativa extremamente honesta e íntima, na minha opinião. No fundo, a ideia é que os espectadores se sintam meros impostores na vida do casal e que estão a acompanhar os detalhes mais particulares e privados entre estas duas pessoas, que estão divididas entre dois sentimentos de ódio e de amor. E, de facto, o que é que eu mais acho que importa enaltecer sobre esta minissérie é que é um retrato extraordinário dos relacionamentos, aprofundido de que maneira, como é que se lida quando, portanto, as dinâmicas não são as mais
positivas numa relação, isso acontece, há muito desgaste, há muitas questões também externas envolvidas, há uma filha pelo meio neste caso, há muitas coisas com que se lidar. A vida das relações não é um mundo cor-de-rosa e, portanto, é preciso muitas vezes dar um passo atrás e perceber que é preciso nós nos afastarmos e dar tempo ao tempo e no fundo trabalharmos sempre para que não haja violência nas conexões, mas sim sempre honestidade e muita pureza. E aqui nesta minissérie isso está imortalizado de uma forma brilhante, na minha opinião. Naturalmente, não se desaconselha, como é óbvio, a visualização do filme do Bergman. Naturalmente, um clássico. Sim, eu estive aqui a ver só uma pesquisa rápida, coisas que eu às vezes desconfio, portanto não é estar aqui a iniciar se ou não é, mas o que eu penso que acontece é uma confusão, porque eu penso que isto aqui é criado mesmo pelo Ingmar Bergman, e tu tens o filme e tens o formato também série, com os mesmos atores, tudo igual. A série sueca? Sim, a série sueca também é dele. Aí Portanto, também é? Filme, Ok. o que eu penso é que o filme poderá condensar mais as coisas. Um bocado, tiveste o exemplo da Peço Herdade desculpa cá. então, que Tens eu o achava filme, que não era, tu mas tens o sim. filme da Herdade, sim, mas há mais gente a fazer essa confusão. E acontece com outros casos. Por exemplo, na Herdade, tu tens o filme, não é? Mas depois tens a série, ou até juntas mais algumas cenas que foram na altura tiradas, não é? Para o filme. Isso é acrescentado e é depois, digamos, é exposto, ou neste caso, deu em formato de televisão na RTP, em formato de 3 episódios, se não me engano. Mas a questão é que a série veio antes do filme, daí eu ter dito que, objetivamente, que o filme é Acho um ano que mais, sim, acho um ano mais a cedo. série é de 73, A o série filme é é de mais... 74. O filme é de Exatamente. 74. Mas o criador é ele, entendes? É essa que era a grande Pronto. dúvida que Mas já... bom esclarecimento, que eu também não sabia. Pronto. Mas é isso. Também as pessoas, quem puder ver, se calhar tem que começar pela primeira produção e depois, não é? Ver esta na HBO. Mas excelente apontamento, Tiago. Malta, e eu sou um gajo muito chato com a música. Vocês já sabem. Opa! Não, mas Vais não recomendar a vou. Não música vai da ser. Billie Eilish? Não Não, não. tocámos na música, o que é que acharam? Eu por acaso gostei desse É uma aspecto, boa gostei música. dos A música, créditos. Eu também sim. gostei, mas não está ao nível do Skyfall, a meu ver. Sim, é um bocado também por gosto. Eu penso que a música está interessante, não é? Mas até quando eles falaram nisso, eu penso que é a banda sonora do filme em si, acho pouco relevante. Isso é uma das coisas que no James Bond eu penso que tem vida de cair um bocado. A Mas, banda por sonora ao longo do exemplo, filme é só para básica. deixar aqui porque é que eu acho que o Pouco Skyfall é interessante. melhor, porque eu até acho que está muito mais enquadrado com a cena em concreto do filme, é quando ele cai, não é? Quando ele está em queda daquela ponte, se não estou em Sim, erro. sim, sim, Sim. está tudo muito bem Enquanto sincronizado. que aqui aquilo parece um bocadinho desconexo, na minha opinião, atenção. Eu acho que tem bastante conexão, porque a letra A letra retrata. sim, Sim, mas também vem depois, se não estou em erro, da cena primeira, né? Logo a seguir. vem da primeira, assim, que é uma sequência bastante longa em que Logo, quando logo ele, não podia quando ele haver grande descobre que é relação. Yeah. traído ou não, não é? Quando ele Sim. descobre quando suspeita de traição por parte da esposa, que não é a Mas esposa, percebes o que eu ele quero dizer, casar-se Bernardo? da personagem Não da correu Lee. bem. Acho que há uma conexão mais forte portanto, a Eu cena. gosto da ideia da despedida, portanto, aquela despedida forçada em que eles gostam do outro, mas já há suspeita de traição e depois a música entra e acho que consegue dar um começo sólido ao filme. Sim, sem dúvida. Sendo que isso acontece para aí 20, 30 minutos depois do início do filme. Portanto, Verdade. ok. Mas bem, o Diogo, força. Ora Tá bem, aí, ó. estávamos nas Desculpa recomendações, muito lá. bem. Isto aqui é uma recomendação, se calhar, não tão ambiciosa como as vossas, diferente. Isto aqui estou a falar de uma minissérie, McCartney 321. Isto é uma série que está disponível na Disney Plus, uma produção da Hulu. E basicamente o que é isto? Isto são 6 episódios, onde basicamente sentamos, ou de pé também, isso também serve. Juntamos numa pequena sala ou num espaço a discutir, a ouvir, a lembrar, a refletir e a contar histórias engraçadas e algumas até se calhar inéditas. Basicamente o Paul McCartney, dos Beatles, músico, e o Rick Rubin, que é um produtor também já com, digamos, um nome bastante com bastante prestígio na praça dentro dos músicos e inclusive já trabalhou com várias bandas, inclusive até os Metallica. Isto aqui é muito engraçado porque o Rick Rubin está numa constante provocação, uma provocação saudável, ao Paul McCartney.
e eles discutem vários temas, que vai desde a música dos Beatles, à banda do Paul McCartney com os Wings, onde também estava a Linda McCartney, a sua ex-mulher que entretanto depois faleceu, a sua carreira como artista a solo, as suas inspirações, essa tal intimidade que ele tinha com outros membros dos Beatles, mais até com o John Lennon, é muito focado esta parte, pronto, digamos que é quase impossível não se tentar ir sempre descobrindo cada vez mais realmente quem é que era o John Lennon antes de ser muito conhecido, porque é uma coisa muito engraçada, porque os Beatles também é daquele tipo de bandas, como aconteceu com os Rolling Stones, que desde muito cedo eles partilharam uma amizade, ou foi algo que cresceu desde a pré-adolescência, e depois a partir daí são aqueles clássicos amigos que são diferentes da maioria dos 80 e tal por cento que estão no autocarro, a analogia que o Paul McCartney faz aqui, e era só basicamente em 30 rapazes, só ele e o George Harrison e se calhar mais um é que gostavam de guitarra, e pronto, curiosamente o Paul McCartney deu-se com o George Harrison e depois o resto é história por aí fora. Mas portanto é muito interessante, eu acho que é muito simples, é uma série a preto e branco, onde tu tens uma mesa de mistura, tens mais um adereço ao outro e a partir daqui, pouco, a música faz o resto, portanto é digamos, um dissecar de quem é esta pessoa, do que é que ela fez, com o que é que ela fez e o porquê, e descobrir isto tudo, portanto, é interessante para quem é fã, mas mesmo para quem não é fã, eu penso que a dinâmica dos episódios de meia hora, está muito interessante, portanto, 106 episódios, estamos a falar de aproximadamente 3 horas de série, minissérie daí, e portanto, acho que tem tudo para ser uns episódios que dê realmente vontade das pessoas quererem explorar mais este artista, e pronto, ouvir e perceber mais de quem realmente foi o Paul McCartney e o papel que ele teve, que ainda tem hoje em dia. Portanto, também sempre recheado aí, posso-vos garantir, sempre com boa música. E com histórias do porquê dessas músicas existirem, muitas delas. Portanto, não sei, são 3 recomendações muito fortes. Não sei o que vos diga mais. Não sei. Olha, Se podes ir calhar abrir a campainha. Não, Está isso feito. aquilo abre automático. Abrir a campainha não, abrir a porta. Abrir a Abrir a campainha. campainha. Tiago, isto vai ficar imortalizado. Vai ficar imortalizado. Bem, meus caros, foi um prazer. Voltaremos em breve e, portanto, é um até já. Até já, Isto é. pessoal. Fiquem bem.